Vamos abrir a palavra de Deus. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 12 ao verso 17. Nós estamos subordinados ao tema, o escândalo da graça. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao versículo de número 17. Vamos fazer essa leitura de pé? Vamos juntos, em reverência à palavra do Senhor, tanto em nossa postura como também em nosso coração. A Escritura Santa que nos diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e glória para todo o sempre. Amém e amém. Senhor, ajuda-nos na compreensão da Tua palavra. Nós estamos na dependência do Senhor. Fala-nos ao coração, ó Pai. É o que nós te clamamos nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Em um tempo da minha vida, um dos ministérios que eu exerci foi o ministério entre os encarcerados. Ou seja, todas as quintas-feiras eu ia para o presídio da cidade onde eu estava trabalhando, pregar o evangelho ali dentro. E com outros irmãos eu ia ali. E quando nós chegávamos àquele local, realmente é um local que causa espanto em muitas pessoas. É um local que de fato o ambiente é um tanto quanto pesado, se assim poderíamos dizer. Nada de qualquer aspecto místico, não. Porque nós ficamos realmente muito tensos ali. Lembro-me de uma vez que nós fomos convidados para dar uma palestra sobre a boa convivência. E aí um amigo meu, pastor, disse o seguinte: como é que a gente vai dar uma palestra de boa convivência, sendo que a gente vai ficar do lado de fora? E a ideia genial desse pastor, amigo meu, foi que a gente entrasse e ficasse junto dos presos. E eu falei, tá, então vamos. Chegou no momento da palestra, ou melhor, na quinta-feira pela manhã, a coordenadora do presídio disse que nós não daríamos mais a palestra, porque naquele pavilhão tinha acontecido uma briga. Muitas histórias aconteceram ali naquele local. Mas, meus irmãos, uma me chamou a atenção. A história de um homem, qual nome eu não vou mencionar, mas esse é um fato extremamente verídico, de um homem que foi preso por um assassinato cruel, um assassinato terrível. E o evangelho foi pregado a este homem. Esse homem foi encontrado pelo Senhor Jesus, entregou a sua vida ao Senhor Jesus, teve a vida completamente transformada. E o assassinato, e sim, foi algo cruel, foi contra a sua então esposa. Mas o evangelho chegou até esse homem, e esse homem se converteu. Esse homem começou a desempenhar um papel, um ministério dentro do presídio que ninguém ali tinha visto antes, um papel muito significativo ali dentro. E todos ficaram tanto quanto perplexos. Fulano está fazendo isso?
fulano está fazendo aquilo, olha como ele tem discipulado pessoas, olha como ele tem falado do amor de Jesus Cristo, olha como ele tem chamado pessoas ao arrependimento. Ele cumpriu parte da sua pena, alguns recursos foram colocados para ele, e ele foi posto em liberdade. E a pergunta que eu faço para os irmãos é a seguinte: o que os irmãos acham que aconteceu quando ele foi posto em liberdade? O que vem ao seu coração nesse instante? Não, esse homem não se desviou da fé. Não, este homem não deixou a fé. Esse homem continuou pregando o evangelho, de modo que as pessoas que estavam ao redor deste homem simplesmente tinham diante de si o exemplo daquilo que a graça de Deus pode fazer aos mais terríveis pecadores deste mundo. É por isso que a graça, de certa forma, é escandalosa, porque ela mexe com todo o senso de justiça que nós temos. Ela simplesmente transforma as pessoas de dentro para fora. De modo que agora essas pessoas, transformadas de dentro para fora, conseguem de fato viver uma vida que agrada ao Senhor Jesus Cristo. É por isso, meus amados irmãos, que aquela música do João Alexandre Tapeceiro faz muito sentido. E ouça uma parte dessa música. Ele diz: minha vida é obra de tapeçaria, é tecida com cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Em outro momento ele diz: quando se vê pelo lado certo, muda logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Escutando a música do João Alexandre e tendo o testemunho deste homem, eu entendo, meus irmãos, pela palavra de Deus, que Deus pode transformar o improvável em algo belo para a sua própria glória. Esse homem, ainda temos notícias dele, ainda hoje, esse homem está firme no Senhor Jesus. E o pecado terrível que ele cometeu foi perdoado pelo Senhor Jesus. Sim, nos espanta tudo isso, mas foi perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. É por isso que no texto em que nós destacamos para essa noite, Paulo lembra Timóteo de quem ele era, quais eram as suas ações e de onde o Senhor o tirou, e no que o Senhor tinha o transformado, e vai ensinar algumas verdades sublimes, meus amados irmãos, que na minha percepção mostram o escândalo da graça do nosso Senhor Jesus. E a primeira coisa que nós entendemos neste texto a qual nós lemos, é que Deus perdoa os piores atos deste mundo. Deus perdoa os piores atos. Deus perdoou este homem. Deus perdoa qualquer pecado neste mundo, salvo aquele pecado que realmente não tem como ser perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é uma negação da obra do Senhor Jesus. Negar a obra do Senhor Jesus, de fato, é não reconhecê-lo como Salvador, e aqueles que não reconhecem Jesus como seu Salvador, de fato, permanecem em seus pecados. Então não há pecado para isso. No entanto, antes de dizer isso, o Senhor Jesus Cristo diz: todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Este homem, qual citei para vocês, foi perdoado, e o apóstolo Paulo, aqui mesmo diz, meus amados irmãos, que a sua vida foi transformada, apesar da conduta que ele tinha outrora. O verso 13 nos diz: a mim, Timóteo, que dantes fui blasfemo. Sim, o apóstolo Paulo foi aquele que blasfemou contra o Senhor. Ele achava que as coisas que estava fazendo para a glória de Deus, mas não era de fato algo para a glória de Deus. Ele chega à conclusão que era uma blasfêmia contra o Senhor. Quando nós abrimos a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 26, versículo de número 11, Paulo diz: e castigando-os muitas vezes, discursando perante Agripa, Paulo diz: eu castiguei muitas vezes os crentes por todas as sinagogas,
e os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Paulo está dizendo que a forma de cometer blasfêmia era fazer os crentes blasfemarem contra o Senhor. Paulo estava dizendo, olha, se você não negar o Senhor Jesus, ou melhor, se você não negar a Jesus Cristo, eu lhe mato. Se você não negar a Jesus Cristo, há um caminho terrível para você. Então ele diz para Timóteo, em outro momento da minha vida, Timóteo, eu era um blasfemo, eu blasfemava contra Deus com as minhas ações, eu blasfemava contra Deus, fazendo os crentes blasfemarem, eu blasfemava contra Deus, eu era uma pessoa terrível, Timóteo, tanto que ele continua dizendo que era perseguidor da igreja. Se voltarmos novamente os nossos olhos para Atos, no capítulo 8, dos versículos de 1 a 3, Paulo vai dizer, e também, ou melhor, Lucas vai registrar, e também Saulo, que consentiu na morte de Estevão, e se fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Verso 3 diz que Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encarcerava na prisão. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele vai dizer, ser o menor dos apóstolos, e nem ser digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Ele se colocou numa posição de simplesmente destruir a então chamada seita que estava surgindo. Ele diz, Timóteo, eu persegui a igreja de Deus, eu estava matando os crentes. Paulo assolava a igreja, e ele está dizendo, Timóteo, em um outro momento da minha vida, eu fui perseguidor da igreja, eu também fui violento, injurioso, como diz o versículo 13, e esta palavra, meu amado irmão e minha querida irmã, diz respeito a alguém cujo o sadismo é arrogante. William Barclay, falando sobre esta palavra, ele diz que nesta palavra há um deleite em infligir a dor. É alguém que fazia as pessoas sofrerem, alguém que era violento e sentia prazer na dor das pessoas. Alguém que tinha um sadismo um tanto quanto arrogante, que via as pessoas sendo torturadas pelo nome de Jesus e sentia prazer nisso. E sentiu o coração ficar tranquilo quando viu os crentes blasfemando. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, este era eu. Eu era alguém blasfemo, eu era alguém perseguidor, eu era injurioso, violento, eu era brutal. Timóteo, eu era um sádico. Para Paulo, meus amados, apesar de tudo isso, a misericórdia de Deus o encontra de modo que a constatação que ele tem a respeito de si mesmo é que ele era alguém incrédulo e ignorante. Aquele que pensava estar fazendo as coisas para a glória de Deus, compreendeu o quanto estava afastado dele. Timóteo, eu era blasfemo, Timóteo, eu era perseguidor, Timóteo, eu era violento, mas o versículo 13 diz, mas, apesar de tudo isso, eu alcancei a misericórdia, porque eu fiz ignorantemente. Eu achava que os meus atos me levariam para mais perto de Deus, mas tudo que eu fiz, Timóteo, eu fiz com a incredulidade no meu coração. Eu pensava que eu acreditava em Deus, eu pensava que eu cria em Deus, mas não, Timóteo. Não, eu não acreditava em Deus, eu era um incrédulo. Na verdade, o meu coração estava distante do Senhor, mas louvado seja Deus, meus irmãos, o verso 14, Paulo dizendo a Timóteo, relata, e a graça de nosso Senhor superabundou. A graça do Senhor, sim, veio de modo muito superior aos grandes pecados que o apóstolo Paulo cometeu. A graça do Senhor veio de modo muito superior, sim, quando nós olhamos Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, dos versículos de 1 a 5, nós vemos a riqueza da graça de Deus. É algo que de fato nos constrange.
é algo que de fato precisa fazer o nosso coração saltar de alegria. Paulo diz: e ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em quem no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós chegamos no versículo 4 que Paulo diz: mas Deus, que é riquíssimo e em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Paulo está dizendo: a graça do Senhor é rica, é abundante, é superabundante. Os irmãos se lembram aquilo que ele escreve aos Romanos no capítulo 5, quando Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso traz para nós, meus irmãos, a verdade de que Deus perdoa os piores pecados deste mundo. Deus perdoa os piores pecadores deste mundo. Não existe um pecado a qual não possa ser de fato perdoado pela graça do nosso Senhor. Para um pequeno pecador é necessário um grande Salvador. Para um grande pecador é necessário também um grande Salvador. Não há pecado tão escuro cuja luz da graça não possa dissipar as trevas. Veja como Deus perdoa todos os pecados deste mundo. Quando nós abrimos a palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo 33. A partir do versículo 2, nós vemos um exemplo singular de como a graça de Deus perdoa os piores atos deste mundo. Nós estamos aqui falando de Manassés. E você que é um bom estudioso da Bíblia sabe que Manassés foi um dos piores reis que Israel já teve. Praticou atos terríveis, terríveis. E a Escritura diz isso a respeito dele. Tinha Manassés, versículo 1 de 2 Crônicas 33, 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares aos Baalins e aos bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Ou seja, uma idolatria sem precedentes, e Deus já tinha condenado a idolatria. A glória deveria ser dada apenas ao Senhor. Então ele constrói ídolos, e se prostra diante deles. Verso 4. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Preste atenção no verso 6. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias. E consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Veja o que Manassés está fazendo. Tudo aquilo que Deus diz em sua palavra para que ele não faça, mas ele deliberadamente o fez. Deliberadamente. Ele provocou a ira do Senhor. Verso 7, também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. Deus disse: o meu nome será exaltado nesta casa. E ele colocou um ídolo dentro do templo do Senhor. Veja o que esse homem está fazendo, veja o quão grande o pecado deste homem. E diz ainda a palavra do Senhor: ele pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Versículo 9. E Manassés fez tanto errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior
do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Esse homem simplesmente adotou uma postura de rebeldia contra Deus, queimou os seus próprios filhos em adoração a um Deus estranho, levou outras pessoas a pecarem. O Senhor falou com ele e ele não deu ouvido. Mas nós estamos falando, meus amados irmãos, de uma graça superabundante. Nós estamos falando, meus irmãos, que Deus perdoa os piores atos deste mundo. Quando nós continuamos a ler a palavra do Senhor em 2 Crônicas, nós vemos que o Senhor coloca Manassés de joelhos, prostra Manassés, mostra quem de fato é o Deus eterno, quem de fato é o soberano e todo-poderoso. Ele é levado para um exílio, e diz ali a palavra de Deus, que ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez a oração, e Deus se aplacou com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou-lo a trazê-lo de Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Um homem que levou o povo a blasfemar, que levou o povo a idolatrar. Um homem que simplesmente queimou seus próprios filhos quando foi colocado de joelhos. Ergueu as suas vozes aos céus e pediu perdão ao Senhor, e Deus o perdoou. Que Deus é esse? É escandalosa ou não a graça do nosso Deus? Que Deus é esse? Por isso, meu querido, se nós dissermos que não temos pecado, já diz a palavra que somos mentirosos. Mas existe uma garantia de Deus, que se pecarmos, por sua graça, Ele nos perdoa. Isso não vai trazer em nós qualquer tipo de ideia libertina, em que nós vamos viver constantemente pecando e pecando, porque Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa. Na verdade, se nós temos esta compreensão, é porque nós não entendemos o que é a graça do Senhor. Mas o fato é que não existe pecado que Deus não possa perdoar, meu irmão. Se você entende que tem pecado contra o Senhor lhe perdoa. O Senhor de fato perdoa, e nós ficamos perplexos porque as razões do perdão de Deus não estão em nós. As razões estão nele mesmo. Se não, vejamos aquilo que aconteceu com o ladrão da cruz. O que esse homem poderia ter feito por si mesmo? Ele chegou ali, e a palavra que é usada para salteadores ali é a pior palavra destinada a um ladrão. É alguém que de fato matava e roubava, não só roubava, mas matava e roubava. E esse homem chega diante do Cristo crucificado e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: tá bom, tá bom, você vai entrar comigo. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Que amor é esse? Que graça é essa? Que perdoa os piores atos deste mundo. O que nos torna mais perplexo, meus irmãos, é que a graça do Senhor é de fato escandalosa pela forma em que ela é revelada a nós. E Paulo enfatiza a veracidade e a importância da sua fala a partir do versículo 15. Timóteo, esta é uma palavra fiel. Esta é uma palavra que você precisa ter atenção. Essa é uma expressão muito característica de Paulo nas suas cartas pastorais. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Você precisa crer, Timóteo, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Meus amados irmãos,
Esse versículo simplesmente mostra aquilo que nós comemoraremos no dia 25 de dezembro, que é o Natal. O Natal é Deus falando para o mundo, como dizia Tim Keller, o mundo não pode salvar a si mesmo. O Natal é a expressão clara da graça de Deus, porque Deus não nos esqueceu. Deus veio a nós. E Paulo está dizendo que Ele, Cristo Jesus, veio ao mundo. Isso nos remete àquilo que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, versículos 5 a 11. Sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, como homem, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, ou seja, Ele veio ao nosso encontro, e aonde Ele nos encontra, assim como o Senhor encontrava-se com o seu povo, na tampa do propiciatório, lá no livro do Deuteronômio, Deus se encontra conosco na cruz. É na cruz que Deus se encontra conosco, porque a cruz, a expressão da nossa redenção, e Paulo está dizendo, Timóteo, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo está dizendo, Timóteo, existem pecadores, na verdade todos são pecadores, todos precisam da graça do Senhor, todos precisam do amor do Senhor Jesus Cristo, e Ele veio. Ele poderia não vir, Timóteo, mas Ele veio. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E por que Paulo se considerava o principal pecador? Porque foi blasfemo, perseguidor e insolente. Por isso ele se considerava o pior dos pecadores. E nesse texto, meus irmãos, nós vemos como a graça é revelada. O Deus eterno se faz homem e vem e desce. Ele deixa a sua glória para ir a uma terrível, vergonhosa cruz. Nós, por vezes, não gostamos de ir em locais a qual a gente vai sujar o nosso pé. Imagina o Deus eterno, santo, pisando num mundo de pecados. Ele veio. E é assim que a graça de Deus é revelada a mim e a você. Ele poderia não vir. E Ele veio salvar pecadores. Pessoas que erram o alvo estabelecido por Deus. Na verdade, todos erram este alvo. Na verdade, todos estão aquém deste alvo. Todos carecem da graça de Deus. E essa graça, de fato, é escandalosa, porque ela é a graça demonstrada na cruz do Calvário, onde o Deus Todo-Poderoso vem ao nosso encontro. Sim, meus amados, nós lemos aqui esta noite Mateus capítulo 1, versículo 23, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Em João capítulo 1, versículo 14, Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para salvar os pecadores. Lucas capítulo 19, versículo 10, registra o Senhor Jesus Cristo, dizendo, o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar o que se havia perdido. Em João capítulo 3, versículo de número 17, nós vemos também João relatando a graça do Senhor sendo manifestada nesse exercício, nesse movimento divino ao nosso encontro. João capítulo 3, versículo 17, onde a palavra de Deus nos diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Em João capítulo 12, verso 47, a palavra de Deus nos diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Eu vim para salvar os piores pecadores, e Paulo diz, dos quais eu sou o principal.
principal. Veja em Romanos, capítulo de número 7, versículos de número 21 a 24, como o apóstolo Paulo considerava a si mesmo numa luta tremenda contra o seu eu. Romanos capítulo 7, versículos de número 21 a 24. Eu acho então esta lei que está em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo, eu estou preso numa vontade de fazer o que é certo, mas não consegui fazer o que é certo. Então quem vai me livrar dessa situação? Eu sou um miserável. Eu estou preso pela lei, porque os meus pecados pela lei são revelados para mim. Então Paulo, no grito do homem miserável, diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Verso 25, dou graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. E verso 1 do capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, meus irmãos, a graça é revelada no ato do Senhor Jesus Cristo vir, para libertar-nos e nos tirar-nos da prisão a qual nos encontrávamos. Deus fez, ou se fez homem, para derramar seu sangue em favor dos piores pecadores. Ele deixou a glória dos céus para morrer numa desprezível cruz. E você lembra do relato dos evangelistas? As pessoas passavam, olhavam para a cruz e maneavam as suas cabeças, dizendo, olha aí, que vergonha. Que disse que salvaria os outros e agora está preso numa cruz, como um dos piores assassinos. É assim que a graça de Deus se revela a nós, de modo escandaloso. Como assim? Como assim? Voltando ao texto, Paulo diz no verso 15, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus deixou a sua glória, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E eu ainda entendo, meus amados, obviamente eu não poderia deixar de falar desta imagem. É uma pintura muito interessante de Matthias Grunewald. Ele foi um pintor do século XV, que trazia muito a respeito de sua fé nas pinturas. Eu não sei se está dando para os irmãos enxergarem muito bem, mas essa pintura ela diz respeito do Cristo crucificado, mostrando aqui João e a mãe de Jesus, embaixo aos pés tem um cordeiro, a qual os irmãos não vão conseguir ver, e uma mulher, Maria, prostrada diante do Senhor, e o dedo de João Batista com a Bíblia aberta, mostrando, olhem para ele, olhem a graça de Deus. O cordeiro na pintura está embaixo, olhem o cordeiro que tira o pecado do mundo. Veja a expressão da graça de Deus nesta imagem. Veja a expressão da graça de Deus, do amor de Deus. Aqui não dá para os irmãos verem, mas as mãos do crucificado estão retorcidas de dor. E para a ênfase eu repito, foi assim que a graça de Deus se manifestou. Foi assim que a graça de Deus se manifestou a nós. Mas eu entendo também, meus irmãos, que a graça transforma os piores pecadores em exemplos da bondade de Deus. Veja, quando Paulo pela terceira vez no verso 16 vai dizer que é o principal dos pecadores, mas por isso,
Por Jesus Cristo vir ao mundo para salvar os pecadores, alcancei misericórdia, porque para mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, toda a sua paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo está dizendo, se eu, o pior dos pecadores, fui salvo, se Deus não desistiu de mim sendo o principal dos pecadores, não há quem Deus não possa salvar. E é por isso que aqui, meus irmãos, o nosso coração se enche de esperança, porque nós temos amigos, irmãos, parentes, pais, mães, e por aí vai, que não ainda se renderam ao Senhor, e Deus pode salvá-los. Louvado seja o nome de Jesus. Até aquele que é o mais religioso de todos, como Paulo achava que era, até aquele que é o mais ateu de todos, até aquele que nasceu na igreja, que está sendo doutrinado na igreja, mas não teve uma experiência com o Senhor Jesus, este também pode ser salvo por Jesus. Porque Paulo está dizendo, Jesus salvou o principal dos pecadores, que sou eu, Timóteo. Ele pode salvar qualquer pessoa. Ele fez isso para mostrar que eu, o pior dos pecadores, sou um exemplo para todos aqueles que creem nele e viverão com ele eternamente. Então, meus amados, quando nós olhamos para isso, nosso coração se enche de alegria. Nós vemos essa graça do Senhor que é manifestada a cada um de nós, e que Paulo diz que se manifestou a ele, que pela misericórdia alcançou e o tornou exemplo desta bondade de Deus. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo a Tito o seguinte: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-os que, renunciando às impiedades e às concupiscências, os desejos mundanos, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo zeloso, especial e zeloso de boas obras. E Paulo diz, fala disso, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Timóteo, eu sou um exemplo da escandalosa graça de Deus. E se você conhece um crente em Jesus, e eu sei que você conhece, você está diante de um exemplo da escandalosa graça de Deus. Não, meus irmãos, ninguém é merecedor desta graça. O homem que cometeu o crime bárbaro que eu citei no início dessa exposição, ele não é menos merecedor da graça de Deus do que nós que crescemos na igreja. Por isso a graça de Deus é escandalosa. Por isso que a graça de Deus, ela confronta qualquer senso de justiça pretensioso que talvez tenhamos. Deus pode salvar um homem cruel e usá-lo como exemplo do que ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Essa graça é um presente divino que independe daquele que está o recebendo. Verso 12, Paulo diz, e dou graças ao que me tem confortado, Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve fiel, pondo-me no ministério. Além de salvar, essa graça é tão escandalosa, que usa um homem que assolava a igreja de Deus. Um homem que prendia e matava crentes em Jesus. Um homem que pensava estar fazendo as coisas para Deus, mas não estava. Além de salvar, Jesus Cristo diz, você é para mim um vaso escolhido. E eu mostrarei a você o quanto importa sofrer pelo meu nome. Essa graça é escandalosa. Essa graça de fato é escandalosa. Por isso, que eu gostaria que a gente refletisse nesta verdade. A graça escandaliza em função
do senso de mérito presente em cada ser humano. Ninguém merece mais ou menos a graça de Deus. Ninguém. Eu não mereço, você não merece. Nós que estamos aqui assentados agora, vocês assentados aí, eu aqui em pé expondo a palavra de Deus, não somos mais merecedores do que aqueles que estão lá no presídio agora. É por isso que a graça de Deus nos escandaliza. Porque se nós falarmos que somos mais merecedores, nós estamos condicionando a obra de Deus, revelada na pessoa de Cristo, na dispensação da sua graça. Isso é impossível. Não existe isso no que diz respeito à graça de Deus. A graça de Deus está disponível a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Tenham eles feito o qualquer coisa, a graça está disponível. Deus pode salvar este homem. Deus pode salvar esta mulher. Então olhemos com mais amor para as pessoas que estão ao nosso lado. Olhemos com mais amor para aqueles que cometeram crimes. Se você acha que realmente precisa jogar, eu já ouvi isso de um crente. Precisa jogar uma bomba em todos os presídios do Brasil. Talvez você é uma das pessoas que concordaria que Paulo deveria morrer. Porque Paulo fez as mesmas coisas. Porque Paulo foi assassino. Porque Paulo foi cruel. Mas Paulo não, Igor. Paulo. A graça é escandalosa. E não é para compreendermos a graça de fato. Não dá para compreender. Quando nós tentamos compreender, nós esbarramos nesse senso de mérito que temos. A graça é para ser recebida e não compreendida. Você que está aqui essa noite e que tem ouvido sobre a graça de Deus, o amor de Deus, não importa o que você tenha feito, mas importa o que Cristo Jesus veio fazer por cada um de nós. Não importa. Igor, mas foi pesado demais. Não importa. Igor, mas foi terrível, não importa. Igor, mas foi difícil, não importa, o que importa é o que Ele fez na cruz. Porque se você tivesse feito na mesma proporção das coisas ruins, coisas boas, essas coisas boas não seriam suficientes para que você fosse salvo. Não seriam suficientes. Porque, diz o profeta, as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Quando colocadas diante de um Deus santo, de um Deus perfeito, elas não são absolutamente nada. É por isso que não importa o que você tenha feito, importa se você crê naquilo que Jesus Cristo veio fazer por você. Você está diante de um exemplo vivo da graça de Deus. Cada salvo é um exemplo da graça do Senhor. E você pode testemunhar esta graça. E você pode falar que a melhor coisa que aconteceu à sua vida foi Cristo Jesus ter lhe alcançado. Foi Cristo Jesus ter lhe salvado. E agora você tem esperança. E agora você tem paz. E agora você ama. Porque Ele te amou primeiro. Louvado seja o nome de Jesus por essa graça escandalosa. Essa graça que nos tira o chão. Porque diante de uma situação como essa, nós cantamos aquele hino, não sei porquê, de Deus o amor a mim se revelou. Não sei porquê. Tantas pessoas neste mundo e nós estamos aqui, por quê? Porque somos bons? Não, obviamente não. Porque somos mais inteligentes? Obviamente não. Por que nós? Por que eu? Por que você? Não sei. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final.
É essa graça, meu querido, é a graça que vai sustentar a sua salvação até aquele grande dia. É a graça que vai te livrar de tropeçar, como diz Judas no verso 24. É a graça que te cerca como uma prisão sem grades, onde você vê que pode sair, mas não consegue, porque existe uma graça que está diante de você, uma graça que sustenta a sua vida, que dá toda a condição de dar passos firmes em direção a Jerusalém celestial. Esta é a graça disponível para cada um de nós aqui nesta noite. E se você ainda não entendeu a beleza, a grandeza desta graça, talvez seja a hora de se render ao Senhor, a hora de colocar-se diante do Senhor, a hora de dizer: Senhor, eu sou igualzinho o apóstolo Paulo era, mas o teu amor, como eu estou ouvindo aí hoje, o teu amor superabunda os meus pecados. Senhor, eu blasfemei contra o Senhor. Senhor, eu falei mal de crente, eu odeio crente. Não suporto crente. Mas se isso é verdade, salva-me por esta graça. Talvez você aqui cresceu na igreja, mas ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Paulo achava que as suas ações religiosas estavam levando para mais perto de Deus. E ele diz: eu era um incrédulo. Essa graça escandalosa está disponível para você. E a minha oração é que nesta noite você possa se render aos pés do Senhor Jesus Cristo e desfrutar dos benefícios desta graça. Oremos ao Senhor. Tu és santo, ó soberano. Tu és maravilhoso, ó Deus eterno. Tu és bondoso, Deus triuno. A tua graça é constrangedora. A tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é escandalosa, porque ela age de formas e por meios que nós não compreendemos. O Senhor ouve a oração de um rei cruel. O Senhor ouve a oração de um homem que perseguiu a tua igreja. O Senhor ouve a oração de cada um de nós que estamos aqui. E o Senhor nos salva. Se arrependidos nos colocarmos diante do Senhor, se arrependidos e prostrados nos colocarmos diante de Ti, o Senhor nos perdoa. O Senhor nos salva. Porque nós acabamos de constatar em Tua palavra que o Seu Filho, ó Pai de amor, veio a este mundo para salvar os pecadores. Sonda cada coração nesta noite, Senhor. Nos dê poder para vencer o pecado. Que a Tua graça nos sustente na luta contra o pecado. Que a Tua graça nos conduza, que a Tua graça nos abençoe, que a Tua graça possa ser derramada sobre nós, como tem sido em todos os momentos da nossa vida.
Foi a tua graça que nos fez despertar hoje pela manhã. Foi a tua graça que colocou o café na nossa mesa. Foi a tua graça que nos deu uma igreja para congregarmos. Foi a tua graça que nos deu um dia na presença dos nossos familiares. Foi a tua graça, ó Pai, que nos trouxe aqui novamente. E louvado seja o teu santo nome, é a tua graça que nos conduzirá até o encontro contigo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos, ó Deus triuno, que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, preciosas, ricas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com cada um que está aqui, que foi alcançado por esta graça, e todos aqueles que professam o nome de Jesus e aguardam o retorno do nosso Senhor, hoje e por todo o sempre. Amém e amém.